Boa tarde, galera. Esse vídeo é um vídeo para responder o tal de Frota que disse na live do Merlin ontem que a esquerda brasileira deveria se inspirar na esquerda liberal estadunidense. Responda esse idiota por quê? Que os estadunidenses chamam de esquerda. No Brasil é direita extremada. Por exemplo, o PSDB tem as mesmas características dos democratas estadunidenses. Sem falar que o próprio PT, ele tem, enquanto poder, teve muita inspiração dessa falsa esquerda, que é aí que teve o problema. Por quê? A esquerda clássica, ela jamais faria supervalorizar as pautas pessoais do que sobre as pautas coletivas. O que eu quero dizer? Foi aglutinado muito da bandeira das ideias de gênero e outras coisas que foi aglutinada na questão da partidária governamental do PT enquanto poder. Mas é uma reflexão que pode ser dita. Portanto, a esquerda brasileira, em sua maioria, tem inspirações da esquerda estadunidense. Olha o que deu. E o cara é tão habitolado que ele não sabe, por exemplo, que a relação dos Estados Unidos em Cuba, por exemplo, é porque os Estados Unidos acham que Cuba é uma colônia rebelde deles. E os cubanos não aceitam essa ingerência contra a ilha, porque não querem ser estadunidenses, querem ser reconhecidos enquanto cubanos e querem ser respeitados como tal. E outra coisa também, é mentira que a ditadura foi financiada, foi apoiada pelos estadunidenses. O próprio governo dos Estados Unidos reconheceu que financiou e apoiou e inclusive mandou marines estadunidenses. Se caso o exército brasileiro, que foi treinado na escola de guerra estadunidense, não conseguisse tomar o poder, eles iriam tomar o poder no Brasil, iriam transformar claramente o Brasil numa colônia, né, do estadunidense, numa grande Porto Rico. E aí vem idiotas como esses caras reclamar do Fidel, reclamar do Stalin, reclamar. Eu acho que engraçado que ver uns caras desses achar que Partido Democrata é esquerda de fato. Esquerda de fato não é essa esquerda que quer abraçar o mundo, todas as pautas maiores que tem que ser relevante. Não estou falando, por exemplo, que direitos iguais para mulheres e homens, homossexuais e héteros, entre outros pautas, não seja importante, mas mais importante do que isso é acabar com a miséria extrema. E isso o PT, de certa forma, estava conseguindo, até o senhor Aécio perder a eleição, né? Aí trancou a pauta, não deixou a presidente governar e tudo desandou no país por conta da birrinha do Aécio Neves, que perdeu a eleição. E tudo isso, eu fico admirado o cara falar que os Estados Unidos não investiu
em ditadura no Brasil, sendo que o próprio governo estadunidense admitiu o fato, que sustentou que o desenvolvimento econômico desigual que estava ocorrendo na ditadura empresarial militar era o desenvolvimento que se originava nos investimentos dos Estados Unidos em ditaduras militares por todo o continente americano. E o cara demonstra desconhecer isso. E a questão da abolição da escravidão, ele coloca que o pessoal do norte não queria escravidão com coisas humanitárias. Humanitárias que nada, bicho. Os movimentos abolicionistas que existiam na época estavam pouco se lixando com o negro. Eles eram contra a escravidão porque o escravo não comprava. O escravo não participava do mercado consumidor. Então a escravidão para esses caras era uma anomalia, mas não tinha nada de humanismo com relação à luta contra a escravidão nenhuma, gente. Principalmente nos Estados Unidos. A Guerra de Secessão, por exemplo, ela ocorre por conta de um modelo industrial e um modelo escravagista rural. E o que acontece? Por conta do modelo industrial ter mais dinheiro e ter mais capacidade bélica e mais capacidade de aglutinação de elementos, até mesmo de escravos que fugiam de suas casas e lutavam em favor do norte com a promessa de obter a alforria. Esse período era tão bestial que ocorria, por exemplo, que fazendeiros do sul alistavam seus escravos para lutar na Guerra de Secessão, dizendo que se o meu escravo for, é como se eu tivesse ido na guerra também. Teve até uma paródia no Chapolin Colorado uma vez, um sketch de uma paródia da Guerra de Secessão, e eles mostram bem isso. Os Estados Unidos, mas isso não quer dizer que o norte gostava de negro, não. O negro no norte, ele era tão sofrido ou até mesmo pior do que do sul. A Guerra de Secessão foi o confronto de dois modelos de colonização que teve dos Estados Unidos. Os estados do norte teve uma colonização de povoamento. O que quer dizer? É como que tudo que se produzia do norte dos Estados Unidos se produzia na Europa, ficava inviável a economia de exploração nesses territórios. O que eles estimularam? Pessoas que eram consideradas marginalizadas, de outra religiosidade, entre outras coisas, poderiam vir para os Estados Unidos. Então 13 colônias. Aí o governo, a partir do momento que eles demarcassem um local tal, o governo dava essas terras para eles. E começaram a fazer reformas agrárias em todo o território estadunidense dessa forma. Tanto é que nos Estados Unidos não existe latifúndio, mas minifúndios, que o latifúndio é uma praga que deveria ser eliminada no Brasil. Eu ainda vou fazer um vídeo como acabar com movimentos sociais de forma séria. Já adianto, fazendo uma reforma agrária e uma reforma urbana que acabe com as demandas sociais. Se esses movimentos existem, é porque existem demandas por essas causas. E outra coisa também, o brasileiro, ainda que ele se declare de esquerda, ficar babando o ovo dos Estados Unidos. Por exemplo, o Obama não é melhor do que o Trump porque ele era negro, não. Ele é um estadunidense. Essa própria concepção de que o Obama era melhor porque o Obama é negro, isso é um preconceito.
Bondade não tá na cor da pele, não, gente. Caridade não tá na cor da pele, não. Ficar falando isso é ser idiota. E a esquerda erra nesse sentido. Ficar se inspirando na esquerda estadunidense, nos democratas. Tem que pegar as tradições. Nisso eu tenho um ponto até meio conservador de esquerda, porque tem que pegar as tradições revolucionárias e se inspirar nelas, e não em se inspirar na esquerda paz e amor dos estadunidenses. Faça-me o favor. Um indivíduo como esse é totalmente desprovido de massa encefálica, babar ovo assim tanto dos Estados Unidos e ainda se dizer de esquerda. Faça-me o favor. Aí o Merlin falou assim: se você tivesse uma escolha de morar nos Estados Unidos e morar na China, aonde que você moraria? O cara falou: nos Estados Unidos. E justamente que não são todas as pessoas, mas pelo que se ouve falar, é que os brasileiros que vão lá para os Estados Unidos sofrem muito preconceito de algumas pessoas. E na China a coisa é mais velada. Principalmente se o cara tiver um estudo, se for um profissional de excelência, eles não são tão claramente ultrajados como nos Estados Unidos. Aí o cara falou assim: porque tem na mente, porque ele já foi doutrinado, porque os Estados Unidos é democracia e a China é ditadura. Eu acho engraçado chamar os Estados Unidos de democracia, que num país que o povo não elege seu presidente. Quem elege o presidente é os deputados, os delegados de partido. O povo vota nesses delegados com a confiança de que esses vão eleger o candidato deles. O que acontece? Muitos desses delegados são cooptados a votar no candidato da oposição a eles. Aí o que acontece? Anomalias, como por exemplo o senhor Trump, que recebeu menos votos da população, foi eleito porque os delegados partidários votaram nele. É o sistema mais absurdo do mundo. Aí fala que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo. O que os Estados Unidos falou o príncipe da Arábia Saudita que mandou retalhar o jornalista? Não falou nada. Não ameaçou sanções econômicas. Porque os Estados Unidos ameaça país que tem a economia fragilizada até por eles mesmos, através de sanções covardes. Tudo porque tem birrinha de governo, faz sanções econômicas com países, como por exemplo fazem com Cuba, com a Venezuela. Aí vem os caras falar assim: nós temos que nos... Aí vem um cara falar assim: nós temos que nos inspirar na esquerda estadunidense. Sei. Sei. Algumas dessas pautas dessa esquerda mais americanizada são até legítimas. São até legítimas, sim. Mas como eu direi, não temos que nos inspirar em tio Sam pra nada, não, gente. Temos muito mais que nos assemelha à América Latina do que aos Estados Unidos. Devemos parar de ser cachorrinho do sistema, do establishment estadunidense, e construímos o nosso próprio modelo de socialização dos meios de produção, e um regime misto, similar ao que ocorre na China também, só que com adaptações, como por exemplo
uma democracia que impeça, por exemplo, os entreguistas de atuarem na política, colocarem só pessoas nacionalistas de fato dentro da política nacional, seja de qual bandeira que for, mas pessoas nacionalistas, não entreguistas, pseudopatriotas, como é hoje, né, no Brasil. E para que pessoas igual aquele Frota que participou da live junto com o Merlin, com o Davi do Barba Dialética, reflitam o tanto que estão servindo de otário, porque tanto republicanos como democratas estadunidenses estão um pouco se lixando com o Brasil. Eles pensam estadunidense em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar, e se tiver um sexto lugar, eles pensam nos estadunidenses em sexto lugar. Eles não pensam em brasileiro, não. Para eles, Brasil e toda a América Latina são povos colonizados por eles. Eles não consideram que nós, todos na América Latina, somos países independentes. Somos colônias. Algumas delas rebeldes, como Cuba, né? Como a Venezuela, mas eles tratam a América Latina como um todo como uma colônia dos Estados Unidos de exploração. É tudo isso que dá para indignar quando vemos um imbecil dizer que a esquerda brasileira tinha que ser igual à esquerda estadunidense. Vai ver que esse cara acha que o Obama é bom só porque o Obama é negro. O Obama é outro que só preocupa com o povo dele, o povo estadunidense. Ele tá pouco se lixando com os outros países. Ele sempre se preocupou com o povo dele. Tá errado isso? Não. Tá errado ver políticos brasileiros prestando continência para a bandeira dos Estados Unidos, falando que os Estados Unidos é o modelo a ser seguido, quando na verdade os Estados Unidos atualmente é o país entre os países ricos com maior desigualdade econômica do mundo. Aí o brasileiro quer que o Brasil siga o modelo estadunidense. Tudo isso que eu tinha que falar nesse vídeo, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Vou deixar na descrição desse vídeo o número de uma conta bancária para quem puder fazer doação. Faça. Para quem não puder, eu peço encarecidamente, ajude compartilhando esse vídeo nas redes sociais para aumentar o engajamento. E para aqueles que chegaram a primeira vez, não deixe de se inscrever, dar o seu joinha, o joinha. Comentem aí o que quem assistiu a live do Merlin ontem, que eu vou deixar na descrição aqui, o que vocês acharam desse entojado que tentou convencer o Merlin e o Barba Dialética que a esquerda ideal é a esquerda estadunidense. E tudo isso, galera. E no mais, não percam amanhã que eu vou fazer um vídeo sobre voltar a falar sobre demandas sociais com maior ênfase, e espero a participação de todos. E no mais, fiquem com um grande, poderoso Deus, Yahvé, Alá, seja o nome que vocês denominem, o grande Criador, Mestre de todo o universo, observáveis ou não, o Criador, aquela mente que está por trás até mesmo do Big Bang. E até a próxima, galera. E comentem aí o vídeo, o que vocês acharam, e dê ideias para algum
algum tema que vocês queiram ver no Ciências Humanas TV.